vem com a gente, a aventura vai rolar. No One Piece os mares vamos desbravar. Com o Luffy o bando, tesouro encontrar. A família VDK pronta pra navegar. Em todo o mar de One Piece, existiu apenas um homem que conseguiu chegar até a última ilha desse mar misterioso. O nome desse mar é Grand Line, e dizem que é um mar tão perigoso que se você entrar nele, não conseguirá sair nunca mais. Bom, um homem se aventurou nesses mares uma vez, e conseguiu o feito que ninguém havia conseguido antes. Chegou até a última ilha, onde existe um grande tesouro deixado há muito tempo atrás ali, e ninguém nunca havia encontrado. O nome desse pirata era Gold Roger, o homem que viria se tornar o rei dos piratas e aquele que conquistou tudo nessa vida. Fama, poder e riquezas, o que todo mundo queria, ele foi lá e conquistou. Porém, após se tornar o rei dos piratas, Roger não teve mais muito tempo. Isso porque uma doença terminal o havia afetado. Sabendo sobre o seu fim, Roger se entregou para a marinha por vontade própria e dissolveu sua tripulação secretamente. Sua execução foi marcada para ser na sua terra natal, Logtown. E quando chegou aquele dia, uma pergunta causou o silêncio de todos que sussurravam pela execução daquele homem. Rei dos piratas, o que você fez com seu tesouro? Você conseguiu ele, não foi? Aquele tesouro especial, o One Piece. Aquelas palavras fizeram Roger rir. E logo em seguida ele disse que deixava eles pegarem o seu tesouro. Após ser perfurado pelas espadas da execução, Roger perde sua vida sorrindo, enquanto as pessoas pulavam e gritavam animadas. Com sua morte, a cortina da grande era dos piratas se abriu, e muitos se lançaram no mar em busca desse lendário tesouro. O mar do East Blue é onde fica localizada a ilha onde nossa linha de história começa, que é a Vila Fuchsia, localizada na Ilha Dawn. Naquela pequena ilha, um grande pirata ancorou e utilizou dela como base por algum tempo. Esse pirata é o Ruivo Shanks, um pirata que viria a ser um dos 4 imperadores do Novo Mundo futuramente. No início, Shanks e sua tripulação chegaram com uma pequena garotinha chamada Uta, mas em uma das aventuras de Shanks no país de Legia, Uta acabou tendo que ficar sob os cuidados de um senhor que morava na ilha. Isso devido a um acontecimento que mudaria toda a vida de Shanks. Quando Shanks chegou pela primeira vez na Vila Fuchsia, ele conheceu um pequeno garoto chamado Monkey de Luffy, que já se apresentou botando banco em cima dos piratas, mandando eles irem embora. Mas com o tempo, Luffy acabou ficando amigo de Shanks, e passou a admirar e querer ir em suas aventuras com ele. Certa vez, estava Luffy e Shanks junto da sua tripulação, bebendo e se divertindo no bar da Makino, e o dia estava bem legal para os piratas. Mas não para Luffy, pois sempre que ele pedia para sair em aventuras com Shanks, o capitão recusava e dizia que ele era uma criança apenas. Nesse dia, Luffy pediu mais uma vez, e mais uma vez foi rejeitado por Shanks, até que ele foi consolado por Ben Beckman. Beckman diz a Luffy que Shanks era o capitão de um navio inteiro e que ele tinha muitas responsabilidades para cuidar de uma criança no navio. Após isso, Luffy foi mais uma vez para o lado de Shanks, onde Shanks diz que ele é um garoto e não um homem para embarcar em um navio pirata. Mas Luffy fica com raiva e rebate Shanks, até que o Ruivo diz para Luffy beber o seu suquinho de maçã, logo depois zoando o menino. Shanks diz que um homem nunca beberia um suquinho de maçã, e é aqui que a diversão de todos é interrompida. Um grupo de bandidos da montanha entra no bar da Makino e pedem a bebida mais forte que ela tem no bar, mas já tinha acabado. Os piratas do Ruivo haviam pedido todas, e quando Shanks oferece uma garrafa ainda fechada para o bandido, ele simplesmente quebra ela. O bandido diz que uma garrafa não dá pra nada, e quando Shanks tenta pegar os cacos de vidro no chão, o bandido saca sua espada, ameaçando Shanks e o resto da sua tripulação. Os bandidos vão embora do bar, dizendo que eles deram sorte que eles quebraram só a garrafa e não a cabeça deles. Quando os bandidos saem completamente do bar, Shanks e todos os outros começam a dar muita risada, e isso deixa Luffy bem bravo. O pequeno Luffy estava furioso, dizendo que aquela cena foi ridícula, pegando o porquê de Shanks não revidar. Shanks, no entanto, diz que um homem deve escolher suas batalhas, e logo depois ele acalma Luffy. O que ninguém tinha visto é que enquanto toda essa treta estava acontecendo, Luffy estava com fome e achou um lindo baú no balcão. Mas aquele baú era de Shanks e continha uma fruta mais perigosa, a mais perigosa do mundo, a Akuma no Mi, que eles haviam roubado do governo. Luffy a comeu enquanto ninguém estava vendo, e com isso ele passou a ter os poderes da borracha. Quando toda aquela confusão se desfez, Shanks perguntou o que Luffy estava comendo, e foi aí que todo mundo percebeu. Shanks ficou bem bravo, e até mesmo segurou Luffy pelas pernas para que ele cuspisse a fruta. Mas já era tarde. Enquanto Shanks segurava seus pés, sua perna esticou e Luffy caiu de cara no chão.
sem saber o que tinha acontecido. Então Shanks o disse. O Ruivo puxou Luffy para cima e disse que ele agora era humano de borracha e que ele nunca mais poderia nadar. Depois desse dia, as coisas foram se acalmando aos poucos, e Luffy se acostumou a ser um garoto feito de borracha. Ele até saía mostrando seus novos poderes para a população da sua vila, esticando suas bochechas. Shanks havia novamente saído em uma aventura, e enquanto ele não voltava, Luffy estava o esperando no bar da Makino. Até que os bandidos da montanha voltaram novamente para o bar, e Luffy foi confrontar sozinho, mandando eles pedirem desculpas. Os bandidos então levaram Luffy para a rua, e começaram a bater nele, e quando viram que o garoto não ia se desculpar, pensaram em o matar. Porém, antes que pudessem ferir Luffy, o prefeito da cidade chegou até aquela rua junto com Makino e pediu para soltarem o menino. O líder dos bandidos, no entanto, disse que Luffy havia os insultado e que isso não merecia o perdão deles, dizendo que iriam acabar com ele. Mas nessa hora, Shanks e o seu bando chegaram na vila novamente, dizendo que todos estavam ali ao invés de o recepcionar no porto. Shanks logo comprou a briga de Luffy, caminhando em direção aos bandidos, até que foi ameaçado por um deles com uma pistola. Ele olha para o bandido e diz que aquilo não era um brinquedo, e que se ele estava apontando a pistola, ele estava também apostando a sua vida. Nesse momento, Luke Fox aponta sua arma e atira imediatamente na cabeça do bandido, o desmaiando na hora. Porém, aquele tiro era apenas de pólvora seca, e ele iria ficar bem. Quando os outros bandidos avançaram contra os piratas, Ben Beckman se colocou na frente e disse que cuidaria deles. Em um piscar de olhos, todos os bandidos estavam no chão, restando apenas o seu líder, que estava com Luffy mais à frente. Antes que Shanks pudesse chegar nele para resgatar Luffy do bandido, Higuma jogou uma bomba de fumaça no chão e levou Luffy embora. Quando a fumaça baixou, Shanks não encontrou o garoto e foi rapidamente atrás dele. Enquanto isso acontecia, o bandido havia deixado Luffy para o mar. Eles estavam em um barquinho e Higuma comemorava sua fuga, até que ele jogou Luffy no mar para que ele se afogasse. Mas nesse momento, um monstro marinho apareceu ali. Esses monstros são chamados de Rei dos Mares, e são criaturas enormes capazes de afundar navios facilmente. O Rei dos Mares engoliu o bandido junto com o barco e tudo, enquanto Luffy assistia essa cena aterrorizado e com medo. Antes que aquele monstro pudesse fazer o mesmo com o menino, Shanks finalmente chega ao seu socorro e o salva. Com apenas um olhar e um aviso, vimos aquela criatura gigante indo simplesmente embora, por medo do Ruivo. A Kagami no Shanks, botando medo em geral logo no primeiro arco. Após o monstro ir embora, Luffy começa a chorar, pois ele entende o que aconteceu e como ele foi salvo. Aquele resgate não foi de graça. Quando olhamos para Shanks naquele imenso mar, ele está sem o seu braço esquerdo. Aquele pirata sacrificou um dos seus braços para salvar o seu amigo e sorri dizendo que aquilo era um preço pequeno para ter Luffy bem. Após algum tempo, Shanks leva Luffy para a terra firme novamente. Se passaram alguns dias desde esse incidente, e Shanks estava se preparando para partir. Afinal, eles já estavam usando aquela ilha como base há muito tempo, e precisavam ir embora por serem piratas, e também para não atrair a marinha. Luffy então começou a mudar seu pensamento, e ao invés de pedir para o Ruivo levar, ele diz que vai para o mar por conta própria. Após dizer que Luffy não queria se tornar um pirata sozinho, Shanks percebe a determinação do garoto, dizendo que ele será o rei dos piratas. Com isso, o Ruivo deixa o seu chapéu de palha com ele, esperando que seu tesouro mais precioso dê toda a sorte dos 7 mares para Luffy, dizendo para ele o devolver quando ele for um grande pirata. Shanks parte da ilha, sendo a última vez que ele viu Luffy. Após alguns anos, Luffy já estava crescido e havia conseguido aprender a controlar sua Akuma no Mi, criando até alguns golpes com esse poder. No momento em que ele decide partir da sua ilha, ele está apenas com um barquinho e um barril cheio de comida, e com isso ele se lança no mar. Alguns metros depois de sair do porto, Luffy encontra o que parece ser o mesmo Rei dos Mares, que quase comeu ele inteiro quando criança. A diferença é que agora ele estava mais forte, e quando o monstro tentou atacar, ele lançou um golpe que derrotou a criatura. Com isso, Luffy seguiu sua viagem em direção ao grande mar que lhe esperava, East Blue. Quando Luffy se lançou no mar, ele acabou comendo sua comida inteira que havia levado, além de ter entrado no meio de uma tempestade. E como ele era um usuário de Akuma no Mi, ele não podia nadar. Caso caísse do mar, ele acabasse afogando e perdendo sua vida ali mesmo. Pensando nessa fraqueza, Luffy entrou dentro do seu barril vazio de comida e durante a tempestade, seu barquinho acabou afundando. Luffy ficou à deriva no mar, dentro do barril e com fome. No início da história, o barril de Luffy é resgatado do mar por um navio de turismo, mas ao mesmo tempo, esse navio é atacado por piratas. Quando o barril de Luffy desce acidentalmente rolando para um dos compartimentos do navio, um jovem chamado Kobe vai o pegar.
mas antes que pudesse subir, ele é abordado pelos piratas, e quando um deles tenta quebrar o barril, Luffy acorda e nocauteia ele com um soco. Nesse momento, Luffy conhece Kobe, e depois de ver o quão diferente era aquele garoto do barril, o pirata corre para contar para sua capitã. Enquanto ela não aparece, Luffy conversa com Kobe, que explica sua história, e logo depois ouve Luffy dizendo que seria o rei dos piratas. Um tempo depois, a capitã, ouvida, quebra o teto do compartimento e confronta Luffy, que morre de rir quando Kobe chama ela de bruxa velha. Logo, Luffy começa a enfrentar toda a tripulação da Alvida e consegue derrotar vários deles com seu ataque Gomu Gomu Pistola. Quando é a vez de enfrentar a Alvida, ele consegue não levar dano dela, e a derrota com um único golpe, que manda ela pelos ares. Após isso, a marinha começa a atacar o local, e Luffy junto com Kobe descem em um barquinho de emergência para irem embora. Antes de partirem, os dois se batem com a Nami pela primeira vez, que estava fugindo em outro barquinho ao lado deles. Após deixarem o navio, o primeiro deixando que Luffy decide ir é a ilha Shell's Town, em busca do caçador de piratas Roronoa Zoro. Enquanto eles partem, a história de Zoro é mostrada para nós, e ela começa exatamente assim. Na vila Shimotsuji, havia um garoto de cabelo verde, e que vivia com um capim na boca, estilo nordestino arretado. Zoro começou a treinar a técnica de espada em dojo dessa pequena vila, e lá ele conheceu Kuina, a filha do seu mestre. Ele a desafiava frequentemente e chegou até mesmo perder mais de 2.000 vezes para a garota. O que Zoro não sabia é que o pai dela tinha falado que Zoro iria a superar, só por ele ser um garoto, e Kuina contou isso para Zoro. Naquela noite, os dois apertaram as mãos e fizeram uma promessa de que um dos dois se tornaria o melhor espadachim do mundo algum dia. Os dois se tornariam rivais, mas também muito amigos, até que chegou o dia do torneio que aconteceria no dojo. Kuina batalhou contra um garoto e o derrotou no duelo de espadas, mas ele e seus amigos não aceitaram essa derrota e foram a cobrar. Os meninos machucaram tanto a menina que ela não resistiu aos ferimentos. Por conta disso, Kuina acabou perdendo a sua vida. Zoro ficou tão triste quando soube o que havia acontecido e chegou ao seu sensei e pediu a ele que ele carregasse a espada de Kuina. Ele contou ao seu mestre que os dois haviam feito uma promessa, e em lágrimas, Zoro diz que ela já não pode mais, e ele irá cumprir ela. Assim, Koshiro entrega a espada branca de Kuina para Zoro, confiando a ele o sonho dela. A partir de agora, Zoro treina para ser o melhor, e muito tempo se passou até que ele se juntou a Yusako e Johnny. Os três juntos se tornaram os caçadores de recompensa, mas chegou uma hora em que eles tiveram que se separar e Zoro seguiu sozinho. Após algum tempo navegando, Luffy e Kobe chegam no seu destino e começam a conversar enquanto andam pela pequena vila. Quando Luffy pergunta onde estava Zoro, todo mundo ficou com medo e tiveram a mesma reação quando Kobe menciona a marinha. O caçador de piratas só estava naquela ilha porque ele acabou sendo preso após defender uma garotinha de um marinheiro e seu lobo. O trato seria que a garotinha não iria ser mandada para a prisão, e Zoro iria no lugar dela durante um mês, e ele aceitou. Quando Luffy descobre que Zoro estava preso em uma base da marinha, ele e Kobe vão até lá, e encontram ele amarrado em uma cruz. A menininha que Zoro havia protegido chega para lhe entregar biscoitos, mas os marinheiros chegam e pisam neles. Após salvar a menina de cair depois que jogaram ela pelo muro, Luffy vai até Zoro e pede para ele entrar na sua tripulação pirata. Ele recusa, dizendo que era um caçador de piratas e não um pirata, enquanto Luffy e Kobe vão embora dali. No dia seguinte, o filho do Capitão Morgan chega no bar em que Luffy estava e conta que irá executar Zoro antes do prazo combinado. Isso faz com que Luffy fique furioso e o bata, assim sendo ameaçado de enforcamento por ele também. Luffy resolve voltar para a base da marinha e contar para Zoro sobre o que ouviu, e depois Zoro diz que se Luffy pegar a sua espada, ele entra para sua tripulação. Luffy então invade a base, quebra a estátua do Capitão Morgan, causa um grande tumulto dentro da base, mas acha a espada do Zoro. Olha que legal. Estava no quarto, afeminado do filho do capitão. Ao ver que o pelotão de fuzilamento estava prestes a acabar com o Zoro e Kobe, Luffy salta da janela e pula bem na frente dos tiros. Cada bala entra no seu corpo, mas logo sai, já que ele é de borracha e as balas não o perfuram. Após entregar as espadas para Zoro e conseguir o libertar, os dois juntos acabam com o Capitão Morgan e conseguem escapar daquela base. Os marinheiros ficaram contentes com a libertação deles, mas quando viram que Luffy e Zoro estavam comendo em um bar, foram até lá. Como dever nobre da marinha, os piratas não poderiam ficar na ilha, e com isso Luffy e Zoro vão embora, mas não antes de ajudar Kobe. Luffy arruma uma briga com Kobe de propósito, e assim a marinha o aceita como aprendiz, enquanto Luffy e Zoro partem para a próxima ilha. Com isso, temos o primeiro membro da tripulação de Monkey de Luffy, Roronoa Zoro.
No meio do barquinho, Luffy avista um urubu esquisito voando logo acima do seu barquinho e vai pegar para terem comida. Mas na verdade, o pássaro que acaba pegando Luffy com o bico e o leva para longe enquanto voa. Zoro rema com o barquinho enquanto xinga Luffy de tudo quanto é nome, e no final do destino, eles chegam até Orange Town. Lá, Luffy se encontra novamente com Nami, e aqui descobrimos que ela odeia piratas, e que nunca quer se tornar um deles. Aqui ficamos sabendo que ela rouba os piratas, e mais pra frente, descobriremos o motivo disso, e há quanto tempo ela está nessa vida. Mesmo sem gostar de piratas, Nami concorda em cooperar com ele, para que os dois saíssem da vila. Mas no final, Nami acaba amarrando Luffy e o levando para o pirata palhaço Buggy. Mas quando Buggy ordena que atirem uma bala de canhão em Luffy preso, ela não consegue fazer isso, e no final acaba traindo Buggy também. Uma luta entre Buggy e Luffy começa, enquanto Zoro enfrentava outro espadachim que pertencia à tripulação de Buggy. Quando Buggy ataca Luffy com a sua Akuma no Mi da separação, ele consegue pegar o chapéu de palha e faz 3 cortes nele com facas. Aqui descobrimos que Buggy tem um passado com Shanks e que pertenceram ao mesmo navio. E também soubemos do ódio mortal que Buggy tem pelo Ruivo, devido a ele ser a causa dele ser usuário da Akuma no Mi. E também por ter perdido seu valioso mapa do tesouro que ele tanto queria procurar. No final da batalha, Luffy consegue separar Buggy e deixa ele apenas com suas mãos, pés e sua cabeça, o mandando para longe da ilha. A partir de agora, temos uma segunda membra da tripulação do Chapéu de Palha. Nami se torna a nossa navegadora. Os 3 então partem para seu próximo destino, a ilha Syrup. Essa ilha é o lar do mentiroso Usopp, um garoto que sempre corria pelos vales dizendo que os lobos estariam vindo, mas sempre era mentira. Chegou uma hora em que os seus habitantes estavam cansados de ter que correrem das suas casas toda hora por causa das mentiras de Usopp. Então, da última vez, todos eles saíram correndo atrás dele com vassouras e pás para dar na cara dele. Mas Usopp se escondeu em cima de uma árvore e conseguiu despistar os moradores. A história de Usopp é bastante triste. Tem que ter o coração de ferro para não chorar quando descobriu o motivo por trás das suas mentiras. Quando era apenas uma criança, seu pai deixou seu filho e sua mãe na vila Syrup e escolheu partir para o mar. O que sabemos é que Usopp estava assentado no penhasco da costa da vila quando Shanks chegou também em apenas um barquinho. Shanks o chamou para fazer parte da sua tripulação e, sem pensar 2 vezes, Usopp decidiu aceitar o convite do Ruivo. Após a partida do seu pai, Usopp ficou com sua mãe e ela contraiu uma doença grave que viria tirar sua vida em pouco tempo. Para tentar animar sua mãe à beira do fim, Usopp contava várias mentiras para fazer ela rir, até mesmo dizendo que o seu pai estava voltando. Sua mãe acabou falecendo e Usopp ficou sozinho na vila, até os dias de hoje. Bom, Luffy e os outros chegaram na ilha com vontade de conseguirem um barco novo naquela ilha. E logo quando batem o olho em uma mansão no topo da ilha, eles pensam na ideia de pedir um navio para quem mora ali. O que eles não sabiam é que o mordomo da dona da mansão estava tramando roubar todas as suas riquezas e a eliminar. Ele na verdade era um pirata, e o seu nome no mar era o Capitão Kuro. Quando Luffy e seus amigos descobrem seus planos, Luffy decide que irá ajudar a derrotar essa ameaça. Após esperarem do lado errado da ilha, e após uma grande e difícil batalha entre os Mugiwaras e seus inimigos, finalmente, a resposta. Luffy foi capaz de derrotar o Capitão Kuro e os seus subordinados, e com isso ele salva a senhorita Kai, que era dona da mansão. Quando a jovem senhorita descobre que eles queriam um navio maior, ela deu um presente para Luffy, como agradecimento pela sua ajuda. Esse navio tem um tamanho razoável, possui uma cabeça de ovelha na sua proa e se chama Going Merry, chegando para alegrar nossas vidas. E antes de partirem, Usopp é recrutado como um novo membro do bando do Chapéu de Palha. O grande Usopp entra no navio como atirador, assim como seu pai no navio de Shanks. E também, não podemos esquecer o mais novo e gigante companheiro deles, o Going Merry. Agora partiremos para a Grand Line, mas antes, bate uma fome em todos os membros da tripulação e eles decidem comer algo. Eles acabam encontrando Johnny e o Sako no meio do caminho. Um deles estava doente, mas Nami o curou com milhões. Após os dois ficarem bem, eles apontam para a direção de um restaurante flutuante e aqui entramos no barco do Barit. Aqui conheceremos um novo cozinheiro chamado Sanji. E também saberemos um pouco sobre o seu passado. Descobrimos que ele estava em um navio de passageiros comum quando foram atacados por piratas pelos piratas do Zef Perna Vermelha. O que eles não esperavam é que eles tivessem o mesmo sonho de encontrar uma lendária dos cozinheiros chamado All Blue. Quando Sanji caiu no mar, ele foi resgatado pelo Capitão Zef. E os dois foram os únicos que sobreviveram naquele incidente. No anime, Zef tem sua perna presa em destroços do navio e teve que amarrar uma âncora e arrancá-la fora para salvar o Sanji. No mangá,
Zef conseguiu salvar o garoto ainda com sua perna, mas teve que comer para sobreviver, enquanto Sanji ficava com a comida. Neto VDK, a aventura começou. Família VDK, a alegria não parou. Jogos e risadas, vem com a gente agora.